Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesse dia de Santo Onofre, Dia dos Namorados, véspera de Santo Antônio, santo casamenteiro. Mas nós continuamos aqui trabalhando. Hoje foi um dia cheio em Brasília. Tivemos o decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro, derrotado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A matéria volta ao plenário, vai ao plenário do Senado na semana que vem e muita expectativa para amanhã em torno do relatório do deputado Samuel Moreira sobre a reforma da Previdência. 4 pontos vão sair do texto. Está a Previdência de estados e municípios, cada um agora que faça o seu. A PEC, a proposta de emenda constitucional, não vai tratar desse ponto. Sai também o benefício de prestação continuada, aquele benefício que é pago a idosos com mais de 65 anos, e ainda a aposentadoria rural e a capitalização. A capitalização é esse novo sistema que o ministro Paulo Guedes tentou implantar, mas os deputados, olha, aquilo ali, como me disse um senador hoje, demonizou. É igual a CPMF, não adianta a contribuição financeira sobre o imposto do cheque, né, a contribuição sobre movimentação financeira. Não adianta querer criar porque já ganhou uma fama que não vai para lugar nenhum. Bom, mas hoje nós vamos discutir esses assuntos, vamos tratar aqui também da reforma tributária com o deputado João Roma. Ele é vice-líder do PRB e é da Bahia. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Denise. Boa noite, José Trindade. Eu que agradeço aqui poder participar desse programa e estar à disposição de vocês para trazer esclarecimentos, informações do dia a dia, né, nosso, desse trabalho intenso aí do Legislativo. Pois é, eu aproveito, estou aqui com o Zé Maria, mas antes eu quero mandar um abraço para Roberta, a esposa do deputado, que está lá em Salvador, que por isso ele aproveitou para vir aqui hoje para fazer esse programa com a gente, né, Zé Maria? Muito boa noite. Salvador não está mal, não está no lugar feio. Salvador é muito lindo. Pois é, vai ser uma conversa muito boa aqui nessa mesa redonda. O deputado João Roma, ele é muito experiente ali na arte de negociar, está no primeiro mandato, mas já negociou pontos importantes, inclusive foi relator de uma das reformas tributárias que está em debate no Congresso Nacional, e nós vamos falar aqui de assuntos muito importantes, e você pode participar aqui. Mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, você sabe, é 619-8369-5236. Vou repetir, o código daqui do Distrito Federal é 619-8369-5236. Nós aqui no Frente a Frente, nessa conversa, nessa mesa redonda, trazemos deputados de vários partidos. O deputado João Roma é do PRB e vai ser uma conversa muito boa. Deputado, hoje o governo passou por uma dificuldade ali, mostrando que deve perder o decreto das armas do Congresso Nacional, né? Um decreto legislativo deve anular o decreto do presidente Jair Bolsonaro, flexibilizando ali porte e posse de armas. O senhor tem essa visão também? O senhor acha que ele vai perder, ou seja, esse decreto deve ser anulado pelo Congresso? Olha, o que eu vi do processo é que talvez, por ter sido muito abrangente o decreto do presidente Jair Bolsonaro, isso tenha assodado, inclusive, alguns setores que são contrários, não é, à posse e o porte de armas. Por outro lado, não é, atiçou também uma possibilidade de se legislar, não é? Então, surgiu aí esse movimento, tanto na Câmara quanto no Senado, e o que nós observamos que hoje foi aprovado lá na CCJ do Senado, né, um projeto de decreto legislativo, ou seja, um projeto de autoria do Senado Federal, versando sobre a questão de posse e porte de arma. E isso, por outro lado, eu não vejo como uma plena derrota do governo, porque você legisla sobre a matéria, né, mas o decreto ele simplesmente não susta a possibilidade de posse e porte de arma. Ele apenas ajusta, ou seja, dá um regramento um pouco mais severo. Então, por um lado, você termina que retrocedeu
para toda aquela flexibilização que o presidente Bolsonaro queria dar para a questão de posse e porte de armas, certo? E atiçou, não é, o legislativo para que pudesse legislar sobre a matéria. São dois debates aí no mesmo assunto. Parte do Congresso entende que aí entra no mérito, né, de que não deve flexibilizar. E outra parte que se soma a essa, que promove essa maioria, diz que ele exagerou. Um decreto é para regulamentar uma lei. Isso. E ele teria ido além. Esse debate também vai para o Supremo. Mas parece que já é uma maioria formada na Câmara e Senado. Pelo que se movimentou, não é? Ou seja, hoje vigora, né, um pensamento de que deve haver um regramento não tão... Aí os deputados e senadores vão ficar devendo uma legislação sobre o assunto, né? Sim, mas isso aqui trata esse projeto de decreto legislativo do Senado. Óbvio que depois ele tem que ir para a Câmara. Certo? Isso é uma matéria, até o ministro do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tinha uma convocação na CCJ até para tratar sobre a matéria, certo? Mas eu acho que... Seria hoje ou amanhã? Seria hoje, às 14 horas. Foi adiado, né? Foi adiado, né? Acredito que na primeira semana de julho, se não me engano. Né? Ele está ajustando a data disso com o presidente Francisquini, que é o presidente da CCJ, né? Mas com essa iniciativa do Senado Federal, certamente eu acho que já toma um outro viés dentro do parlamento, né? Uma vez, repito, como alguns setores, né, verificaram ali um exagero, né, dentro da matéria, né? Ficou talvez até o senhor se inclui entre esse setor? O senhor acha que ele exagerou? Olha, termina que ficou confuso. Eu acho que a assessoria... quem movimentou o decreto, né, termina que deixou nuances, como a questão dos jaules para os projéteis, né, toda essa questão que suscitou, inclusive, né, ter lá uma submetralhadora, um fuzil. Então, aquilo termina que deixa objetos emblemáticos no imaginário da população. Então, da forma como ficou isso, ou seja, de fato, levantou, né, muita atenção para uma matéria que tratava-se apenas de quê? De regulamentar, de dar mais transparência a um processo. Porque o que, de fato, inclusive, eu sou favorável é que haja rito e que haja, sim, direito ao cidadão que possa lá adquirir a sua arma, mas que passe por toda uma tramitação. Mas não estava liberal demais, de acordo com o decreto do presidente? O senhor concorda? O que ocorria é que estava restrito demais, por não ter uma explicação plausível de como era esse procedimento. Então, deixava tal subjetividade que um processo, né, para a aquisição e porte de arma termina que poderia perdurar sem ter um final, sem ter um desfecho, né? Então, haviam vários projetos sobre isso. Mas, da forma que foi feito, até setores da própria Polícia Federal, com quem eu tive contato, me disseram que não estavam em total sintonia. Então, acho que, por exemplo, tem elementos que eu, por exemplo, sou favorável para que tivesse nessa matéria, que era abrir a possibilidade de um novo recadastramento para armas de fogo. Certo? Isso não constava no decreto, por exemplo. Então, acho que faltou, talvez, uma análise mais aprofundada na matéria, né? Mas na forma como foi, especialmente divulgado isso aí, criou justamente esse sentimento de exagero dentro da matéria. Pelo que eu pude perceber, o senhor é a favor, né, do Congresso liberar, aprovar uma lei, né, regulamentando melhor. Eu sou, claro. Recadastrando significa legalizando as armas que estão, né, aí nas mãos das pessoas. Sim, porque da maneira que foi colocado, ou seja, se colocou uma visão justamente muito restritiva a isso, e termina que ficaram muitas armas, né, que as famílias terminam que têm, né, objetos aí, né, com todo um receio, porque não estão exatamente legalizados. Eu sou a favor justamente que se busque tudo para a lei. Eu sou a favor que o Estado brasileiro possa chamar o cidadão para estar ao lado da lei. Então, todas as iniciativas que buscam estar legalizando isso, por exemplo, uma outra matéria é a questão dos jogos no Brasil. Certo? Se tem um maior tabu em relação a isso... Né, esse assunto voltou à baila nos últimos dias. Voltou à baila, né? Certo? Ocorreu até uma pesquisa recentemente no Congresso Nacional. E por que eu sou favorável a isso? Não é? É porque, na prática, é o que existe nas ruas.
andando nas ruas de Salvador, andando no interior da Bahia, você vê claramente que tem lá todo tipo de jogo acontecendo na rua. Então, se você não chama isso para legalização no Estado, você propicia que o recurso do crime organizado esteja viabilizando isso aí. Então, é muito melhor que você chame essas pessoas para que possam se legalizar, para que possam estar regulamentados, que possam ser verificados pelo Estado, que possam gerar empregos formais, que possam, inclusive, arrecadar através do pagamento de imposto para o Estado e através das outorgas para isso. Então, isso não só é um incremento de divisas para o Estado brasileiro, como também chama toda essa atividade para a legalidade e isso não expulsar uma grande gama de brasileiros para uma atividade, certo, ilegal, onde as pessoas ficam à margem da lei. Então, eu acho que é o momento de fazer essa mudança, né, civilizatória no Brasil. Esse assunto foi tocado numa reunião no Ministério da Fazenda, né, no Ministério da Economia, na semana passada, como uma forma de conseguir aí uma nova fonte de receita. O senhor acha que vai ser aprovado ou, por enquanto, é só a volta à discussão, mas que isso ainda vai levar muito tempo? Olha, eu espero que não tome muito tempo, porque isso é o que está nas ruas do Brasil, não é? Na região Nordeste, por exemplo, isso é uma coisa cultural, natural, as pessoas jogam, não é? Eu mesmo nunca tive aptidão para estar em jogos e nada disso, mas eu me lembro quando eu era criança que meu pai praticava jogo, tem lá cartela de bingo, raspadinha, jogo do bicho, isso faz parte do dia a dia. O brasileiro gosta de jogo, né? E eu não vejo realmente, né, o espírito do crime nessa atividade. Isso se dará se o Estado realmente virar as costas para os brasileiros que estão nessa atividade. Então, eu sou favorável, portanto, não só no quesito das armas quanto nos jogos, mas que o Estado realmente tenha esse novo paradigma com a sua população, que possa agregar os brasileiros dentro de uma legalidade factível com a realidade da nossa sociedade. Falar em jogo, decreto das armas, a gente começa a perceber um protagonismo maior do Congresso em vários temas. Hoje, por exemplo, na área da Previdência, houve uma coletiva do presidente da Câmara, que estava do lado dele, de um lado, o líder da maioria, Aguinaldo, do outro, o líder do PP, Arthur Lira, o líder do PL, deputado Wellington Roberto, e do outro lado o presidente da comissão especial e o relator PMDB. Samuel Moreira. Os líderes do governo estavam num segundo na linha plano. Periférica, na lateral dessa reunião. Isso significa que essa reforma, a gente pode, essa e outras, como nós já comentamos aqui, a gente pode tratar como reformas do Poder Legislativo? Olha, eu acho que as reformas têm que ser sintonizadas entre o Executivo e o Legislativo, mas o que se verifica, não é, Denise, é que com a eleição de Jair Bolsonaro, alguns recados foram transmitidos para a política brasileira, para o sistema político. Não é? Isso se desdobrou, inclusive, na formação do Ministério de Jair Bolsonaro, quando ele resolveu não fazer as composições políticas que se davam até então, certo? Fazendo o loteamento dos ministérios pelos partidos políticos. Então, ele adotou uma nova lógica, não é, de estabelecer essa relação entre o Executivo e o Legislativo. E isso gerou, obviamente, muita confusão, que nós verificamos aí durante todo o início desse ano legislativo, mas isso expressou uma movimentação, uma sinalização que a eleição gerou. É um recado da população para o sistema político brasileiro. Então, essas mudanças são naturais. Eu fiquei muito preocupado, especialmente no início das atividades, quando começou a se criminalizar a política, com aqueles ruídos de comunicação, se falou da velha política, da nova política. Então, o que eu acho importante é nós termos a política como realmente um instrumento civilizatório, onde isso possa realmente servir de sintonia entre a sociedade e as instituições existentes. Então, o que observa-se nesse momento, depois de decantar desses primeiros rumores de início do governo, certo, é que, até sugerido no início, nesse debate pelo governo, o presidente dizia, não, agora é papel do Congresso, essa missão é do Congresso. Então, ele mesmo, né, estimulou e delegou, certo, uma atividade natural do Congresso Nacional, que muitas vezes era o quê? O exacerbo desse presidencialismo brasileiro, muitas vezes era pilotado pelo Executivo, o protagonismo vindo do Executivo. Então, eu acho que isso tem sido até saudável, né, para o Brasil e mostra claramente, inclusive com várias movimentações, tanto do presidente Rodrigo Maia quanto do presidente Davi Alcolumbre, movimentação nas duas casas tendo o maior protagonismo. Exemplo disso foi o
a proposta 65, de autoria do deputado Baleia Rossi, que eu fui relator lá na CCJ, que versa sobre reforma tributária, não é? Que foi iniciativa do Legislativo e já com tramitação, já com comissão especial sendo instalada e a do governo tramitar. Não chegou, e até hoje a reforma tributária do governo ainda não chegou. Isso foi um recado do Legislativo dizendo não precisamos aguardar o tempo do governo, vamos tomar a nossa iniciativa. Isso eu acho louvável e isso eu acho que em médio prazo, sobretudo, será muito salutar para as instituições dentro do Brasil. Olha, só rapidamente responder uma pergunta aqui antes de ir para o intervalo. O Luiz, de Vitória, do Espírito Santo, obrigado, Luiz, ele preocupado aqui com a defesa das armas, dizendo que isso pode aumentar o número de crimes, e aí ele pergunta ao deputado João Roma se não vai aumentar, inclusive, crimes de trânsito, esses crimes ocasionais que... Isso são opiniões subjetivas. Também as pessoas dentro, não vão andar armadas. Olha, dentro do que eu penso e que eu observo justamente em outros países que há um outro tipo de regramento com questão de arma de fogo, eu acho que, obviamente, não se pode ter um relaxamento e ter um uso de arma como coisa trivial, até porque é um objeto perigoso, certo? Então, precisa ter destreza, precisa ter capacitação, precisa ter regramento pelo Estado para que isso possa se ter a posse e se ter a utilização. Mas, nos lugares que eu vejo, não só é um direito legítimo do cidadão, como também tem contribuído, inclusive, para diminuir a questão da violência. Então, mas a opinião de cada um, essa opinião divide muitas pessoas, naturalmente, certo? Eu tenho essa opinião, portanto, eu defendo o direito, certo, do cidadão que está lá legalizado, que está lá com todas as suas documentações em dia, que tem que passar com todas as suas verificações, tem o direito, né, de caso ele opte, que ele possa, sim, adquirir uma arma e, dentro dos princípios, se ele mostrar realmente a necessidade daquilo ali, que ele possa também ter o porte da sua arma. É o deputado João Roma, do PRB da Bahia, que está hoje aqui no Frente a Frente, e nós estamos falando de política. Você sabe que política faz a sua vida, né? Nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta. Salve, muito boa noite. Nós estamos falando de política aqui no Frente a Frente. Hoje o deputado João Roma, ele é vice-líder do PRB, é da Bahia, um parlamentar que articula muito aqui no Congresso Nacional. Essa conversa interessante aqui sobre política. Você sabe que política define a sua vida. Deputado, o senhor se posicionou aqui até agora como um liberal. O senhor acha que o Estado não deve tutelar a vida das pessoas e deve ser mais leve e deixar a sociedade andar. A gente falou aqui de vários assuntos e o senhor foi sempre nessa tendência, né? Esse debate de Estado mínimo não fica perigoso para o cidadão? Quer dizer, um Estado pequeno, frágil, não desampara o cidadão, não? Pelo contrário. Primeiro, eu sou um político realmente de formação liberal. Eu tenho a plena convicção que esse é o melhor caminho, certo, para a estruturação da nossa sociedade. Eu realmente não quero um Estado que exerça tutela em cima do cidadão. Eu acho, pelo contrário, o Estado tem que ser a representação da expressão dessa sociedade, né? E eu defendo, sim, né, o direito à liberdade, o direito do indivíduo, certo? E isso não quer dizer, né, especialmente aqui na América Latina, essa expressão liberal muitas vezes é tido como neoliberal ou como defensor do Estado mínimo. O que eu defendo é realmente um liberalismo amplo, não só no quesito econômico, mas também no quesito social. Então, eu defendo o liberalismo porque eu também acredito que nenhum programa social substitui uma boa economia, substitui a dignidade de um emprego para o cidadão. Então, eu tenho certeza que o cidadão sabe escolher muito melhor os passos da sua vida e do seu futuro do que o Estado que chegue lá e possa lhe dirigir para o caminho que muitas vezes não é o caminho que ele naturalmente quer seguir. Então, tudo isso me inspira e tudo isso me motiva a ser, sim, não por conveniência, mas por convicção, por expressão da minha atividade política, um político realmente de formação liberal, que defende o liberalismo e que defende, sobretudo, o direito individual do cidadão. Agora, deputado, em relação, eu queria voltar um pouquinho na reforma da Previdência, que é um assunto que as pessoas está chamando muito a atenção das pessoas essa semana, assim como a questão do Intercept, que divulgou mais diálogos aí dos procuradores. Nós vamos voltar ainda a esse assunto, mas a Previdência vai mexer e muito com a vida das pessoas. Como é que vai ser essa questão em relação aos estados? Hoje o relator me dizia mais cedo que essa exclusão dos estados da reforma da Previdência, ela pode ser temporária,
Mas a gente vai ter aí há todo um esforço dos governadores para ver se isso volta a fazer parte da proposta. O senhor acha que é possível? Acho que é possível, mas o que essa posição simboliza, Denise, é claramente até uma grande queda de braço política. Não é? Por quê? É muito fácil, né, jogar para a plateia, é muito fácil você estar lá defendendo propostas populistas e demagógicas, né, mas o que ocorre, de fato, é que a maioria dos estados brasileiros não precisam muito mais dessa reforma tributária do que o próprio governo federal. Eu cito claramente o estado da Bahia, que, por estudos que me chegaram, em cerca de 2 anos já estaria numa situação econômica muito crítica se não tivesse a reforma da Previdência. E aí você tem, no mesmo exemplo do estado da Bahia, um governador que é do PT, que se manifesta publicamente contrário à reforma, diz que essa reforma não é bom para a população, e o mesmo governador, certo, quando fica informado que os estados estariam excluídos da reforma, reclama e diz, olha, nós precisamos estar na reforma, isso é muito ruim, como é que vai tirar os estados da reforma? Então, isso fica uma posição muito dúbia, porque ele, por um lado, ele se manifesta de forma muito populista, defendendo uma determinada posição, dizendo que isso é ruim para as pessoas, e, ao mesmo tempo, quer que aconteça para ser beneficiado pela reforma. Então, eu acho que ou vai ter clareza por parte dos governadores, e eles vão lá, inclusive, se manifestar, pedir para os seus deputados se posicionarem e realmente estar subscrevendo a reforma da Previdência, ou, naturalmente, seria, no mínimo, injusto com aqueles que estão defendendo a reforma, que acreditam que esse realmente é o caminho adequado para que nós possamos ter uma economia pujante, que o Brasil retome o crescimento, que esse é o caminho realmente de gerar mais emprego, de proteger as pessoas que mais precisam, para diminuir os privilégios, até porque não é cabível uma empregada doméstica estar trabalhando 10 anos a mais que a sua patroa, do que um pedreiro precisar trabalhar muito mais do que aquele que ele está empregando. Então, ou chega realmente no momento onde esses governadores vão colocar também a sua digital e manifestar para essa população o porquê da aprovação da reforma da Previdência, mostrando a necessidade disso, ou, naturalmente, certo, a reforma seguirá no governo federal e cada um que administre suas situações nos seus estados. Foi uma jogada de mestre. Isso que o deputado João Roma está falando é muito importante, porque os governadores ficavam ali no corpo mole, mesmo quem era a favor. Agora é o seguinte, os governadores e também prefeitos, principalmente prefeitos de capitais, as capitais têm o seu plano de previdência próprio, né, terão que ir lá e colocar 308 votos para incluir, através de uma emenda, estados e municípios na reforma da Previdência. Significa que eles vão aglutinar votos. E mais do que isso, nas suas bases, vão ter que explicar também, olha, como é que mudou de posição? Como é que você pega lá um deputado que está ali dizendo essa reforma é cruel com a população e depois ele vai lá e muda de posição? Então, essa é uma reforma também que coloca justamente essas pessoas para tomarem uma posição menos demagógica, uma posição mais clara. Por quê? Quando se trata de finanças, os números falam por si só. Então, não adianta você fazer demagogia com a conta cheia no final do mês. Não adianta você defender, né, um mundo das maravilhas se você não vai ter como pagar aquela conta. Então, quando chega neste momento, é muito importante, né, que se posicione. Né? O presidente Franklin Delano Roosevelt dizia muito claramente que não sei qual é o caminho para o sucesso, mas o do insucesso certamente é querer agradar a todos. E esse é um caminho certamente não virtuoso que alguns governadores têm adotado, e eu acho que a receita para isso é, de forma muito transparente, colocar realmente qual a sua posição em relação à reforma da Previdência. Por falar em votos, o Zé Maria lembrou bem, são necessários 308 votos para aprovar a reforma. Já existem esses votos? Eles já estão garantidos para aprovar o texto? Olha, eu não sei precisar, eu não fiz conta de votos, não é? Mas no que eu sinto hoje no parlamento, eu sinto uma vontade muito grande da aprovação dessa reforma. E eu já vejo, inclusive, muitos partidos tomando posição de forma muito transparente, né, sobre o tema. O Democratas tomou posição, o PRB, que é o partido que eu pertenço, tomou posição, o próprio PP, o PR, começam a se movimentar realmente para ver essas reformas. E também eu verifico, Zé Maria, que na base, grande parte da população já percebeu
de alguma forma, essa reforma já ficou tão madura, certo? Que mesmo alguns discursos que antes, né, colocavam isso como o fim dos tempos, hoje fica muito claro para a população que providências precisam ser alcançadas pelo governo federal, porque senão o Brasil não vai sair da crise. Então isso, por si só, também tem motivado muitos políticos a tomar uma posição mais objetiva em relação à reforma. É interessante que, por mim, aprovavam uma emenda proibindo previdência especial para estados, para municípios, para a União, porque quem paga essas previdências especiais é o resto que não faz parte dessa reforma. Tem uma observação aqui do Cândido de Santa Isabel, ele dizendo, deputado, que ele repudia o excesso de protagonismo de deputados e senadores, né, ele se refere ao decreto das armas, e dizendo que há setores de esquerda que são contra o direito do cidadão andar armado. É o Cândido de Santa Isabel. Tem alguma ligação? Isso houve ligação ideológica? Eu vejo, mas eu acho que ele comentou uma coisa, eu acho que talvez até mais importante nesse momento. Ele fala que o presidente teve 57 milhões de votos e que é legítimo, e o Congresso derrubando o decreto. Olha, assim como é legítimo o presidente falar, porque ele foi eleito democraticamente pela maioria da população, também o Congresso Nacional foi eleito com o voto dos brasileiros, então está igualmente legitimado. Não, o Congresso tem mais votos do que... O Congresso até tem mais votos, né? Então, ou seja, assim como o presidente Bolsonaro está legitimado, todos os deputados federais e senadores estão igualmente legitimados, né? Todos passaram por eleições democráticas, livres e abertas, certo? Mas o telespectador comentou uma coisa que eu tenho percebido muito no parlamento nesse momento, e eu acho que isso é uma questão muito crucial, certo? É o excesso de necessidade de algumas pessoas de se projetarem ou de participarem do debate meramente para uma aparição pública, meramente para jogar para a plateia. Virou obsessão. No certo? Twitter, Então, aquelas coisas, o pessoal fica lá com o virou celular, obsessão. fazendo live o tempo eu todo. acho que precisa se ter uma observação em relação a isso, porque as pessoas elegeram protagonistas ali, elegeram deputados para estar ali observando as leis, tomando posição. Não elegeram cinegrafistas, não elegeram comentaristas. Então, é muito importante se coloque isso, porque o que se observa muitas vezes é um exacerbo dessas pessoas de quererem realmente mostrar, certo, um certo protagonismo, uma certa aparição, que é natural na vida pública, né? Cada um vai lá, digamos, vender o seu peixe ou levantar suas bandeiras, mas muitas vezes até em comissões mais técnicas, em temas muito mais específicos, ao invés de se tratar do tema específico, o tema abordado é um completamente distinto, meramente para que esse deputado esteja ali aparecendo ou que consiga um efeito numa frase e que seja divulgado aquilo ali. Então, essa questão da divulgação disso aí, da autodivulgação, né, e dessa forma exacerbada de estar toda hora, né, transmitindo ao vivo qualquer coisa, ou consultando a cada momento, isso, por um lado, é uma ameaça, ao meu ver, à democracia representativa, às instituições democráticas no Brasil, porque isso interfere, sim, nas tomadas de decisões e da forma mais legítima, como é através do voto popular no Brasil, certo? Que esses representantes exerçam o seu papel. Da mesma forma, me preocupa a questão da TV no judiciário. Você sabe que nas Cortes Supremas Americanas não há transmissão por televisão, certo? E com a TV no judiciário aqui no Brasil, você teve, depois me mostraram um dado estatístico, que os votos dos ministros, que demoravam cerca de 30 minutos, passaram a durar 1h30, 2 horas. Jogando para a plateia. Certo? Por quê? Porque ele está ali toda hora falando na televisão, querendo agradar camadas da população. A justiça não é para estar agradando camadas da população, ela é para justamente zelar pelo cumprimento das leis. Então, essas coisas contaminam muitas instituições brasileiras. Por falar em justiça, como é que o senhor analisa essa questão envolvendo aí o ministro Sérgio Moro e os procuradores, esses diálogos divulgados pelo site The Intercept, que colocou o ministro numa posição constrangedora de estar ali meio que orientando os procuradores da Lava Jato? Eu vejo duas questões muito claras. Primeiro, sempre, em quase todo discurso meu, eu falo muito sobre a questão da segurança jurídica.
Assim como é importante a reforma tributária, assim como é importante a reforma da Previdência e vários outros quesitos no nosso Estado, a segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Um país que não tem segurança jurídica, ele não atrai investimento, portanto, ele tem um recurso mais caro para quem quer investir e ele tem, portanto, dificuldade na geração de emprego, especialmente. Então, é muito importante a questão da segurança jurídica para a proteção de toda a sociedade. E aqui nós temos dois aspectos. Um aspecto é que a forma como isso é vazado, assim como eu não aprovava outras maneiras de fabricar prova em qualquer que seja o processo, certo? A forma como isso se dá, ou seja, já coloca em xeque, né, uma grande dúvida. A própria Rede Globo, né, se posicionou essa tarde, né, sobre até a postura ética do pessoal do Intercept, e isso coloca o quê? Em dúvida a autenticidade daquele material. Você não pode realmente estar aferindo coisas se você não tem, porque se o próprio invasor estava lá no grupo lá dos procuradores dizendo, olá, eu sou o hacker. Então, pode haver uma gama de manipulações aqui em relação à autenticidade desses documentos. O outro aspecto que eu queria colocar, certo, é a atividade do ministro Sérgio Moro enquanto ministro da Justiça, certo? Sérgio Moro não é mais juiz do caso, certo? Se há matérias em relação a isso, chame ele para tratar de temas, né, que ocorreram naquele período. Ele hoje é um ministro do Estado da Justiça e tem que exercer o seu papel em relação a isso, e o está fazendo. Né? Me comentou ontem o senador Rogério que queriam, de alguma forma, levar a questão ao Conselho de Ética e tal. Ora, tem regra clara no Conselho de Ética que atividade estranha, denúncia estranha à atividade do momento que a pessoa está exercendo, não é tratado pelo Conselho. Então, como é que você vai também ficar quebrando regras jurídicas para estar indo em cima de assuntos anteriores à sua atividade? O que se revela hoje são fatos desse outro período onde ele era juiz. Então cabe que se trata ao CNMP, daquilo ali, no Conselho Nacional de Justiça. Atividade. Então, o que se comenta muito hoje é muito mais sobre o aspecto de um contraponto político que naturalmente sempre vai ter situação, oposição. O Conselho Nacional de Justiça já, inclusive, arquivou o pedido, né, de investigação, porque ele não é mais juiz. O Conselho é só para regulamentar a atividade de juiz. Fiquei hoje surpreso com a surpresa do ex-presidente Lula, quando ele disse ao advogado Roberto Batóquio, né, que não sabia da profundidade. Olha, a força-tarefa da Lava Jato é uma força-tarefa. Ela se comunicava, todos eles, Polícia Federal, procuradores, no caso do Ministério Público, e integrantes também da Receita Federal, os auditores da Receita. E é evidente que o juiz Sérgio Moro fazia parte daquele processo, não era exatamente o coordenador, mas fazia parte desse processo. E a gente vê que agora a situação ficou complicada, porque nem as mensagens são de confiança mais se o hacker poderia agir como se fosse um procurador ou mesmo um juiz. Né? E digo isso com muita tranquilidade. Sai CPI sobre isso? Acho muito difícil. Estão pedindo duas, né, lá. Uma para investigar os vazamentos, quem vazou, como vazou, quem hackeou, quem não deixou de hackear. Até porque e o outro, o conteúdo. Primeiro, ou seja, uma CPI tem que ser por um fato, não é, específico. Segundo, né, essas movimentações que ocorreram na Câmara e do Senado, o próprio ministro Sérgio Moro se antecipou, certo? Já deu explicações, deu explicação, né? Vai na semana que vem ao Senado. Ao Senado, disse que estava à disposição também lá na Câmara dos Deputados, certo? E quando eu falo de segurança jurídica, eu falo com muita tranquilidade, porque eu estive algumas vezes com o ministro Moro, quando eu estava presidindo a MP 870, que versa sobre a reestruturação do governo federal, sobre o episódio do COAF. Certo? Na época eu até disse, ministro, eu não acho relevante se o COAF está na justiça ou na economia. O importante é que procedimentos claros sejam demonstrados para se proteger o direito individual do cidadão.
E o ministro prontamente buscou, certo, levar esclarecimentos e aprimorar, inclusive, a estrutura do COAF para que fossem protegidos o direito individual do cidadão, certo? Então, essas questões todas, você precisa, de fato, nesse Brasil, nesse novo momento de Brasil, onde a gente precisa estar reconstruindo, né, criando novos pilares, fortalecer essa segurança jurídica, certo? E evitar essas coisas fumacentas que vão ocorrendo por aí. Foi o assunto da semana, fake news, né? E por aí vai. Por certo? onde se passava. Deixou o caso amoroso do Neymar de lado e veio agora para... Mas tudo circulando, né, dentro de coisas muito fluidas. Então, seria importante realmente que a gente tenha que nós tivéssemos um aparato maior, até porque nesse mundo digital, cada vez mais, nós precisamos de alguma coisa que nos dê segurança jurídica e autenticidade às coisas. Porque você imagina, por exemplo, no próprio caso do COAF, imagine um vazamento de uma movimentação financeira de um indivíduo, de um cidadão brasileiro. E isso começa a circular aí pelo WhatsApp, mundo afora. Quem é o responsável por aquilo? Então, essas coisas, cada vez mais, que tem até valor imaterial, quem detém o sigilo. Precisam ter todo um critério e todo um cuidado por parte não só do Estado brasileiro, como da nossa justiça. É isso, nós vamos para um intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco. Ainda tem mais um bloco com o deputado João Roma, do PRB da Bahia. Voltamos em 2 minutos. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado João Roma, do PRB da Bahia. Deputado, a gente falava no bloco anterior do ex-ministro Sérgio Moro. Está todo mundo dizendo, pelo menos eu ouvi isso de alguns senadores, talvez o senhor tenha ouvido também no jantar que o senhor foi ontem, que estava a cúpula do Senado, que está inviabilizada a ida de Sérgio Moro. A contar a preços de hoje, está inviabilizada a ida de Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, que ele, embora a gente não sabe ainda até onde vão a divulgação desses diálogos, surgiu agora mais essa dúvida em relação a como é que foi, enfim, que conversas foram essas, porque o hacker entrou como se fosse um procurador. O senhor acha que ele não tem alguma chance de ir para o Supremo? O senhor, que embora seja deputado, tem muitos contatos no Senado e também tem uma experiência política aí de acompanhar muito de perto os bastidores. Olha, Denise, primeiro, o jantar ontem realmente estava muito bom. Eu estava com o presidente Davi Alcolumbre e fomos visitar o senador Lucas Barreto do Amapá, né, um estado que eu tenho muito carinho, onde lá eu morei com a Roberta, minha esposa, e o Lucas também cozinha muito bem. Então tinha lá uma delícia de jantar. Mas tinha política no cardápio. Mas o principal item da sobremesa realmente era a política. E em relação à questão de viabilidade do ministro para cargos no Judiciário futuros, eu acho que a política tem sempre um novo episódio. Diferente das guerras do passado, quando você morria no combate, a política sempre você tem novos episódios, novas eleições, novas situações. E renasce, né? E renasce totalmente. E agora eu acho que tem um novo episódio na carreira do ministro Sérgio Moro, que é, como eu falei, uma carreira como político, como ministro de Estado. Ele até então era um juiz federal que estava, certo, protagonizando, né, e sendo o ícone do combate à corrupção no Brasil. Agora ele tem uma nova função. E ele vai precisar ser verificado pela sua atividade administrativa, pela sua atividade de líder político, inclusive, né, dentro de decisões importantíssimas no governo Bolsonaro. O Ministério da Justiça, junto com o Ministério das Relações Exteriores, são 2 ministérios pilares na estruturação do Estado. Né? E eu acredito que nesses outros episódios e na revelação do que será a gestão do ministro Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o que irá credenciá-lo, inclusive, para outros saltos, né, na vida pública brasileira. Não sei se candidatura, não sei se cargos no judiciário, mas eu não vejo, pelos episódios que ocorreram, nada que inviabilize, né, os passos futuros do ministro. Agora, é interessante que nesta conversa de velha política, nova política, esta foi uma semana em que os líderes do governo no Congresso Nacional fizeram política, negociaram ali a aprovação daquele papagaio gigantesco de quase 250 bilhões de reais, 248,9 bilhões de reais. Desde a nova Constituição, nunca houve
uma autorização para quebrar essa chamada regra de ouro. Né? E nunca com um quórum tão alto, né? Mais Exatamente. de 450 deputados. Houve um entendimento e o governo se comprometeu a repassar R$1 bilhão para Minha Casa Minha Vida, né, na área habitacional, também para universidades federais, e recomposição ali do Rio São Francisco e transposição do Rio São Francisco. E isso foi política, quer dizer, negociou pontos. Mas ali foi uma fotografia de que a situação econômica do país, deputado, não vai bem não, né? Olha, o Brasil sofreu muito, né? Então atingimos, já na terça-feira, Denise, eu estive numa reunião com o presidente da Petrobras e em alguns gráficos, né, da exposição dele eu via que por algumas medidas demagógicas e populistas, quando começaram a querer não seguir regras internacionais tarifárias, só na questão, né, de alguns anos do governo Dilma, né, no preço do diesel, deu um prejuízo à Petrobras de mais de 100 bilhões de reais. Certo? Então, você imagina como essas atitudes políticas enviesadas, né, administrativas... Não faz nenhum sentido comprar por 10 e vender por 5. Pois bem, mas antes de tudo, não é só a valorização, não foi só os ataques, né, na administração, a questão da corrupção, mas, ou seja, esse viés justamente ideológico, né, de administração pouco eficaz, deu um prejuízo muito grande para o Estado brasileiro. E agora, mais do que crise econômica, nós temos também um travamento, porque muitas instituições pararam, né? Ou seja, por um lado foi muito positivo a questão da apuração e até a própria Lava Jato, mas por outro lado, em outros países foram preservadas instituições, como é o caso da Siemens na Alemanha, em outros países, e aqui no Brasil praticamente nós travamos a atividade de todas essas grandes empresas que eram as grandes estruturadoras de grandes projetos no Brasil. Isso, com dinheiro público. Isso é muito perigoso, não é? Porque termina que você vai perdendo ativos e atividades e protagonismo da nossa economia, né? Então, retomar esse crescimento econômico não é uma tarefa fácil, porque não é exclusivamente uma atividade de arrumar as contas do governo, mas é também de pujança econômica de vários atores que precisam estar aí se estruturando, tendo acesso a crédito, tendo acesso a uma segurança jurídica, como eu falei no início do programa. Então, realmente, a situação econômica não é nada boa, precisa se tomar muitas providências, não só essas providências no Legislativo, mas no próprio Executivo precisa muita coisa começar a acontecer num ritmo mais acelerado, num ritmo mais assertivo, pois muitas vezes se verifica um governo tratando de temas, em geral, periféricos, né, e poucas vezes no sentido mais robusto no quesito econômico, na área de desenvolvimento, na área realmente que possa ativar a nossa economia e gerar emprego para a nossa população. Eu vejo algumas iniciativas, mas eu ainda sinto algum imobilismo. Iniciativas que a gente pode destacar e... O próprio Minha Casa Minha Vida, certo? É um programa que é crucial, né? Não só por viabilizar a moradia para as pessoas, mas também na geração de emprego, porque ele está vinculado justamente a economia. No setor de construção, que emprega muita gente, certo? E no mês de janeiro desse ano, simplesmente nós tivemos um imobilismo completo desse setor. Então, eu acho que é natural e legítimo, até porque é a primeira obrigação e atividade do parlamentar deliberar sobre o orçamento público, certo? Que essas negociações ocorram para se proteger programas como esse, por exemplo. Então, no entendimento final que se viabilizou a votação do PLN número 4 essa semana pelo Congresso Nacional, estava inserido 1 bilhão para a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, mais 1 bilhão para as atividades básicas na área da saúde, 550 milhões farmácia popular, né? Para atividades das obras que estavam em andamento da transposição do Rio São Francisco, certo? Então, são atividades muito importantes que elas, por si só, também refletem uma ativação da nossa economia. Então, termina que chega em alguns momentos que você tem uma contribuição, tem que acelerar, e é importante que isso se dê de forma... Ou seja, ontem, na terça-feira, aliás, já na discussão na Comissão Mista de Orçamento, estava à mesa todas as representações partidárias do Congresso Nacional, tratando justamente da importância disso, porque, especialmente as camadas menos favorecidas da população, é que iam pagar o pato sem ter a previsão legal para o governo poder avançar nesses programas.
Então, ou seja, não era apenas um capricho do governo ou apenas uma pedalada fiscal, mas é o quê? Uma decisão crucial, certo? Estratégica da execução do nosso orçamento para que possamos, de fato, retomar esse crescimento no Brasil. Agora, deputado, a gente também, o senhor vê a reforma tributária, que parece toda vez que faça ali uma reforma da Previdência, depois, quando chega a hora de discutir a tributária, não dá tempo mais. Foi assim no governo do ex-presidente Lula, foi assim no governo da presidente Dilma Rousseff, foi assim no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que começou com as privatizações, depois tentou fazer uma reforma da Previdência, não conseguiu por um voto, aí ele foi tentar fazer ali uma tributária e um pacto federativo, mas também já não dava mais tempo, porque veio a emenda da reeleição, aí o segundo governo foi muito tumultuado, enfim. Parece que ninguém consegue fazer uma reforma tributária. Dessa vez vai? Eu estou muito otimista. E o senhor foi relator, né, na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que é chamado ali como a largada de uma reforma tributária. Ainda não é uma reforma completa, mas já é um grande alivia. Passo. É um grande passo. O que ficou desse seu projeto? Então, eu estou otimista e sigo entusiasmado. Por quê, Denise? Você está totalmente correta, porque desde criança que eu vejo esse assunto de reforma tributária rondando toda a entrada e saída de governo nesse Brasil. Mas, nesse momento, essa proposta 65, de autoria do deputado Baleia Rossi, que eu relatei na CCJ, ela tem uma peculiaridade. Ela não entra nessa queda de braço entre qual é a minha fatia do bolo. Ela simplesmente simplifica o sistema tributário brasileiro. Ela transforma 5 impostos, 3 federais, 1 estadual e 1 municipal, em apenas um imposto, chamado IBS. E apenas essa simplificação não só melhora a vida do cidadão, como você cria um efeito deflacionário e você pode ter um incremento de mais de 10% no PIB brasileiro. Que é imposto de bens e serviços. Exatamente, porque todos esses impostos, apenas a estrutura que se coloca para a cobrança desses impostos tem o efeito de uma diminuição de quase 2% da carga tributária. Então, isso termina que é relevante para o cidadão. E aumenta, pode até aumentar a arrecadação. Mais do que isso, né, termina que é uma reforma tributária não tão ampla, porque, como eu disse, ela trata de uma esfera, né, dessa quesito tributária. Ela não está tratando tabela de imposto de renda, ela não está tratando de outros itens, mas ela, com essa simplificação, ela viabiliza muitos avanços tributários que possam seguir na frente. Então, isso gera um efeito muito positivo, atualiza o Brasil perante outros países no mundo que já utilizam essa questão, em geral, chamada de IVA, né, que é Imposto sobre Valor Agregado, e isso cria, na verdade, uma possibilidade da gente simplificar a cobrança do imposto, melhorar a relação entre o cidadão e o Estado brasileiro, certo? Sem comprometer a arrecadação do Estado e, pelo contrário, você dando um estímulo à economia, porque esse fluxo de caixa termina que, para quem produz, para quem tem empresa, é extremamente necessário. Pois muitas vezes, especialmente quem vende de comércio para comércio, ele dá prazo de 30, 60, 90, 120 dias, sendo que atualmente com 20 dias ele tem que destacar e pagar o ICMS. Com essa nova mudança, ele vai ter um fluxo dentro dessa economia. Então, só isso gera um efeito muito positivo na economia brasileira e pode gerar muitos empregos. Isso é pauta para o segundo semestre, então. Mas não poderia simplesmente deixar para se tratar no segundo semestre. Por isso que eu acho que foi louvável, né, a postura do presidente Rodrigo Maia e a do presidente Felipe interessante que é um assunto muito importante. O imposto, o Delfim Neto dizia, né, que o pai dele falava que só depois da morte você fica livre de impostos. Aí ele foi pagar o IPTU do túmulo do pai e descobriu que nem depois da morte você fica livre de impostos. Então, o imposto é a realidade. Queria agradecer muito o deputado João Roma pela participação hoje aqui no Frente a Frente, nessa mesa redonda. Agradecer minha parceira Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite. Obrigada, Zé Maria. Obrigada, deputado, por ter atendido o nosso convite e obrigada a você que nos assistiu. Olha, eu queria agradecer a participação de todos que mandaram aqui recados. Nós passamos aqui ao deputado João Roma e agradecer quem nos acompanha aqui no Frente a Frente falando de política, porque política muda mesmo a vida de todos nós, viu? Muito bem, curta a sua noite, muito obrigado, muito boa noite e até quarta-feira que vem.